Muito bem, Shalom Adonai. Aqui no livro de Judas, no versículo de número 9, permita-me trazer esse esclarecimento. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Veja só. Primeiramente, esse Judas que a Bíblia trata aqui é o meio-irmão de Jesus, como Tiago também da epístola. Ele fala Judas servo, que no grego é doulos, alguém que serve voluntariamente. E ele está citando aqui uma profecia, um texto do livro apócrifo, segundo os mais estudiosos das escolas rabínicas, do livro de Enoque, livro apócrifo. Mas antes de qualquer coisa, permita-me só fazer aqui um pequeno adendo sobre Miguel. Esse Miguel que o texto fala aqui, está falando do arcanjo Miguel. Na cultura judaica, acima de tudo no Talmud, que é um livro de compilação da cultura judaica, no capítulo 10 do livro de Daniel, e o versículo de número 13, tem um pequeno detalhe que diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, quer dizer que havia outros príncipes, porque no Talmud eles dizem que há 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. No Talmud, que é um livro de compilação da cultura judaica. Só que no livro de Enoque, que é um livro apócrifo, vou explicar já sobre isso, eles citam 7 arcanjos. Eles citam Miguel, que significa quem é como Deus. Eles citam Gabriel, fortaleza de Deus. Eles citam Rafael, Deus cura. Uriel, Deus é minha luz. Raguel, que é amigo de Deus. Saracael, Deus é governante. E Ramiel, misericórdia de Deus. Eles citam esses 7 arcanjos, certo? Porque o texto é enfático quando diz um dos primeiros príncipes. Não sabemos se são 3, se são 7, mas sabemos que tem mais arcanjos. E esse arcanjo aqui, chamado Miguel, Judas cita ele aqui no seu livro, citando uma referência do livro de Enoque, um livro apócrifo, que por isso há uma crítica enorme por alguns teólogos, porque Judas cita uma referência de um livro apócrifo. Veja só. O Enoque, que Judas trata, porque quando você lê o versículo 14, ele fala, e deste profeta também Enoque, o 7º depois de Adão. É aquele Enoque, em Gênesis 5:24, que andou com Deus. Mas tem alguns escritores que dizem que alguns escritores escreveram muitas revelações e profecias e colocaram o nome no livro de Enoque. Aí deixa de ser apócrifo para ser pseudepígrafo, porque existem livros canônicos, que são esses que nós temos aqui em nossa irmã, os 66, que pertencem ao cano, ou seja, livros inspirados por Deus, que foi aceito no início da história da igreja. Foi escrito, foi aceito pelos apóstolos, foi escrito pelos pais da igreja, etc. Existem livros deuterocanônicos que nós não aceitamos, que são aqueles 7 livros a mais que foram postos no Antigo Testamento. Por que deuterocanônico? Porque a Igreja Católica diz que pertence ao segundo cano. Não existe segundo cano. Quando esses livros entraram, o cano dos 39 livros esse cano já estava completo, ok?
Existem pseudepígrafos, que é de origem desconhecida, por exemplo, existe o Apocalipse de Abraão, o Apocalipse de Moisés, a Ascensão de Moisés, Apocalipse de Judas, Apocalipse de Paulo, e assim se vai. Livros de origem falsa, pseudepígrafos, pseudo, falso. E existem livros apócrifos, que são livros não canônicos. A história é verdadeira, claro que alguns deles têm exagero, mas não são inspirados por Deus. Por exemplo, se você escrever sua biografia, ela é falsa ou verdadeira? Ela é verdadeira, mas você não pode estar aqui porque ela não é inspirada por Deus. Ela não pode estar no meio dos 66 livros, está entendendo? Então o livro de Enoque, ele foi encontrado nas cavernas de Qumran. Qumran, 1947, pastores beduínos acharam em cavernas manuscritos originais. E depois, com arqueologia, com arqueólogos, eles encontraram, para quem não sabe, 900 manuscritos originais e mais de 50 mil fragmentos de manuscritos originais. Hoje eles estão na Casa do Livro, que fica lá em Israel. Entre eles foi achado o livro de Enoque, datado do 3º século antes de Cristo. Então, no livro de Enoque, existe essa profecia, porque o livro de Enoque não foi aceito no início do 1º século, porque eles não aceitavam algumas das profecias contidas no livro de Enoque, que não faz parte aqui do meu comentário agora. Tem até alguns rabinos que dizem que aquele texto de 1 Coríntios 11, versículo 10, que Paulo cita que as mulheres usem véu por causa dos anjos, ele está citando um texto de Enoque, porque Enoque cria piamente que os anjos em Gênesis 6, 1 e 2, aquelas mulheres, os filhos de Deus são os anjos que se envolveram com as mulheres. Eu respeito muito o pastor Hernando Dias Lopes, mas ele fala um erro grotesco dizendo que os anjos são seres assexuados. Os anjos são seres assexuados. Jesus disse que lá no céu serão como os anjos, não vão casar. Mas ele não falou que eram seres assexuados. Por exemplo, digamos que eu fique viúvo e não queira mais casar. Eu sou assexuado? Jesus vem agora, a trombeta tocar. Os órgãos genitais não vão ficar na terra ou vamos subir com eles? Você está entendendo? Então ele disse que serão como não casarão lá. Então, mas o o Gênesis capítulo 6 é enfático em dizer que os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens e dali surgiram o quê? Os gigantes. E isso aqui é contundente quando você lê o versículo 6 e 7 do livro de Judas. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, no Tártaro, até o juízo daquele grande dia. Assim, olha a semelhança, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne. O português aqui é interessante, como aqueles e ido após outra carne. Está fazendo uma analogia, uma semelhança do que aconteceu em Sodoma e do que os anjos fizeram. Bem, a profecia aqui é o seguinte, que há uma disputa entre Miguel e o diabo a respeito do corpo de Moisés. Agora, isso aqui não se encontra no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento está escrito aqui, no capítulo 34, versículo 5, 6 e 7 e 8 de Deuteronômio. Me acompanhe. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor. Essa expressão servo do Senhor é encontrada a respeito de Moisés 18 vezes. Na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E o sepultou em um vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. Então o que é que nós entendemos? Que Deus mandou aqui
Miguel sepultar o corpo de Moisés. Quando fala que o Senhor sepultou, é porque a ordem de Deus para Miguel é Deus que está fazendo. Entendeu? Então, foi aqui que teve uma disputa. E por que o diabo queria o corpo de Moisés? Porque queria fazer do corpo de Moisés e do lugar da sepultura um local de adoração a Moisés para tirar o foco de Deus. Vocês estão me entendendo agora? Qual é o maior sinal da volta de Cristo? Qual é o maior sinal da volta de Cristo? Hoje, qual é o maior sinal? Se lembra de Mateus 24, quando os discípulos perguntam, mestre, qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? O que é que Jesus diz em Mateus 24, versículo 4? Acautelai-vos que ninguém vos engane. O diabo engana teologicamente, espiritualmente, psicologicamente, sentimentalmente, emocionalmente, doutrinariamente, espiritualmente. Quantos anos o diabo vai ficar preso? Segundo as Escrituras, quando você lê o Apocalipse no capítulo de número 20, e você lê o versículo de número 2, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Não sabemos se esses 1000 anos está no campo literal ou simbólico, ou se fala de durabilidade de tempo. Mas digamos, como a maioria crê, que sejam 1000 anos no campo literal. Depois de 1000 anos, esse ser vai ser solto. E o que é que ele vai fazer depois que ele for solto? Está escrito assim, ó, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto à sua prisão. Versículo 7 do capítulo 20 do Apocalipse. E sairá a enganar as nações. Depois de 1000 anos. Depois de 1000 anos preso, quando ele sai, ele vai praticar o seu ofício predileto, que é o engano. Isso aqui é um ensino profundo. Porque tem pessoas, por mais que sofram, não conseguem aprender, não conseguem melhorar, não conseguem mudar, não conseguem dar uma nova aurora para a sua vida. Vocês estão me entendendo? Então, este ser aqui, ele queria o corpo de Moisés para tornar o corpo de Moisés um campo de idolatria. O que aconteceu? Miguel, sobre as ordens de Deus, o sepulta e diz ao diabo, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. E ali sepulta o corpo de Moisés e até hoje ninguém sabe onde é que o corpo foi sepultado. Se lembram quando Jesus está lá na cruz, que ele fala assim para João, lá no livro de João, homem, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Desde aquele dia, João leva Maria para sua casa. Já viu isso? No Evangelho de João? Está escrito isso lá, quando ele está na cruz. Capítulo 19, versículo 27, depois disse ao seu discípulo, eis aí a tua mãe, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Aonde? Em Éfeso. Em Éfeso. Maria morreu em Éfeso com 67 a 70 anos de idade. Mas uma freira alemã trouxe uma revelação de uma visão que ela teve, que Maria morreu numa casa, numa colina que fica 3 quilômetros acima de Éfeso, que até hoje, nesse exato momento que eu estou falando, é uma casa que tem uma peregrinação constante. E na porta da casa está escrito, aqui morreu a mãe de Deus. Era isso que o diabo queria fazer com o corpo de Moisés. Mas foi sepultado e até hoje ninguém sabe onde esse corpo foi sepultado. Está explicado aqui, esse versículo de número, aqui do livro de Judas, o versículo que eu li aqui, de número 9. Baruch Hashem, Deus abençoe.